Imagine que você está numa loja para comprar um celular. E de repente você escolhe o modelo tal, aquele tal celular. E por que você fez aquilo tão rapidamente? Talvez porque um amigo seu, aquele amigo de confiança, ele te deu a dica e você levou isso em consideração. Ou talvez a mensagem de marketing tenha sido mais forte do que a dos outros. Mas algum motivo fez com que você tomasse essa decisão rapidamente. Isso tem nome, isso chama-se heurística. Uma outra relação que faz a gente tomar decisões rápidas, impulsivas, eventualmente também, imagine no trânsito, alguém te fecha e você fica nervoso, é capaz de xingar alguém lá. Isso é uma atitude impulsiva, isso é uma atitude que você também tomou uma decisão muito rápida. Só que isso tem um outro nome, isso é um sequestro emocional. No primeiro caso, você agiu sobre um gatilho. No segundo caso, você agiu sobre uma emoção muito forte. Então é um sequestro emocional. É importante a gente entender essa diferença, porque existe uma diferença muito grande entre as duas coisas na sua origem. O sequestro emocional, ele se refere, portanto, a uma situação de muita emoção, quando a emoção toma controle no nosso comportamento e a gente acaba agindo. Porque a amígdala, que é a parte do cérebro que cuida das emoções, ela processa antes, a parte emocional, antes que a razão, que é do córtex, entre no jogo. Então, antes que a razão venha jogar, a emoção já tomou conta. Isso é o que a gente chama do sequestro emocional. Isso faz com que a gente possa tomar atitudes que nós vamos ter que consertar depois. A nossa decisão anterior vai levar a gente a algumas confusões. Na heurística, a coisa é um pouco diferente, porque a heurística parte do pressuposto de observações anteriores, experiências, a sua vivência e a sua intuição. Ela entra no jogo e faz com que você resolva isso muito rapidamente. Mas também pode criar alguns problemas, apesar de muitas soluções, fazer as coisas acontecerem rapidamente, mas também ela pode levar você algumas dificuldades, né? Por quê? Porque a gente sofre alguns vieses. Quer ver um viés, por exemplo? A gente começa a ter julgamentos assim que levam em consideração aquilo que nos influencia. A gente pode ter medo de andar de avião. Então por quê? Porque quando o avião cai, morre todo mundo, aquela ideia do avião, isso tudo pode levar a uma preocupação de que nós acharmos que o avião é um meio de transporte muito perigoso, mais perigoso que o carro, por exemplo. Não! O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, só perde para o elevador. O carro é muito mais perigoso, mas a gente tem mais medo de andar de avião. E este viés, essa ideia de a gente utilizar esses conceitos pode interferir no processo decisório heurístico, ou seja, nesse gatilho mental, nessa regra de bolso que a gente tem para fazer a coisa acontecer muito rapidamente. Então, mas as duas coisas, tanto a heurística quanto o sequestro emocional, faz com que a gente tome decisões muito rápidas, sem dúvida nenhuma. A diferença básica é que o sequestro emocional, como ele está sobre a égide da emoção, ele pode nos criar muita dificuldade. E a heurística, ela vai resolver muita coisa. A gente freia o carro muito rapidamente, isso é um gatilho mental, isso tem a ver com a heurística. Então ela ajuda a gente em decisões muito rápidas, mas pode levar a gente a problemas se a gente tiver muitos vieses, se a gente tiver muitas certezas. E aí questionarmos as nossas certezas, eu não tenho a menor dúvida que vai melhorar a heurística, vai melhorar os nossos gatilhos mentais. É muito importante que a gente gerencie o processo decisório quando a gente olha sobre tanto da heurística quanto do sequestro emocional. E isso passa pela autoconsciência. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você é. Se você já sabe que você é impulsivo emocionalmente, você pode se controlar, você pode fazer uma análise crítica e não deixar isso acontecer. Em termos de heurística também, você precisa questionar suas certezas. E quanto mais a gente conhece, quanto mais inteligente a gente é, quanto mais alto na escala acadêmica a gente está, mais cheio de certezas a gente é e mais cheio de problemas de heurística a gente pode estar.
Então, é extremamente importante que a gente faça isso. Fazer um uso consciente, racional. A razão tem que estar acima de tudo. Respira sempre. Utilize-se da heurística, melhore a sua heurística, fuja dos sequestros emocionais. Não se deixa levar pela emoção sem você colocar restrição para isso, sem você reagir para isso. Se conheça, a autoconsciência é básica para melhorar essa situação. Ok?